Hey, hey! Depois de alguns dias de viagem, olha eu de volta. Alguns perrengues na estrada. A gente só sabe como que é a estrada depois que cai dentro da estrada, né? E eu acredito que não dá para fazer nada sem planejamento, né? Mas assim foi bom porque eu saí um pouco da curva. Eu penso muito, eu amadureço muito a ideia para fazer as coisas, né? Eu acho que essa questão de eu pegar, comprar a Kombi, cair para a estrada, teve os seus pontos positivos e seus negativos. Digamos que teve seus prós e seus contras, né? Hoje eu estou aqui em São Paulo, estou na casa do meu irmão, né? Devido aos perrengues que aconteceu por aí, os contratempos, eu precisei voltar para São Paulo, né? Vamos lá. Eu acho que o primeiro erro que eu tive foi comprar uma Kombi ou um carro sem pedir para esse carro passar por um mecânico, o mecânico ter dado uma olhada no motor do carro e verificar como que estava esse carro, né? Comprei uma Kombi, preparei e tipo assim, e caí para a estrada. Fiquei um tempo viajando, viajei a algumas cidades aqui do interior de São Paulo, cheguei lá perto de Ribeirão. Eu acho que estava mais perto de Minas do que de Ribeirão Preto. Eu ia voltar para Ribeirão Preto para depois ir para Minas, né? Mas aí surgiu alguns contratempos, eu resolvi voltar para casa. Foi até bom eu ter resolvido voltar para casa, porque no retorno eu percebi que a Kombi começou a perder força. Eu falei, porra, chegava na subida, ela subia se arrastando. Eu falei, que porra é isso, mano? Chegava na subida, ela subia se arrastando. Eu falei, meu, que coisa é essa, meu? Que tiriça. Tem combustível, tem óleo e ela não sobe. Enfim, tava vindo, voltei, parei em Campinas, fiquei uns dias em Campinas na casa da namorada. Aí de lá subi para São Paulo. Chegando aqui, parei lá no mecânico, com o qual eu tinha pagado para fazer uma revisão, onde ele falou que só precisava trocar a embreagem, retentor do freio traseiro e o cilindro do negócio lá que troca o óleo. Beleza, paguei, fiz, aí deu quase uns R$ 2.000 entre mão de obra e peça. Cheguei lá, o cara começou com uma enrolação e não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal, deixei o carro parado lá. Por incrível que pareça, eu deixei o carro parado lá, ele veio de Campinas, não estava dando problema de partida nenhum. Aí eu deixei parado lá, o cara já veio com um papo de óleo, não sei o que. Eu falei, não, cara, eu só quero que você dê uma olhada no trabalho que você fez e eu estou exigindo a garantia. Aí ele enrolou e não fez nada. Eu fui, peguei o carro, quando eu peguei o carro já não queria pegar. Aí eu soltei um pouquinho na descidinha e deu um tranco, aí a Kombi pegou normalmente, eu voltei para casa e fui procurar um eletricista, porque segundo ele era o Benix do alternador. Enfim, eu fui trocar o Benix, a gente trocou o Benix do alternador, trocou o alternador e quando dá partida o carro não estava pegando na gramalheira, eu acho que esse é o nome que fala, né, do motor, para fazer o motor pegar. Aí eu voltei lá, o eletricista falou, olha meu, volta no seu mecânico porque tá esquisito, tá meu, não é comum isso daqui. Aí eu voltei lá, o mecânico enrolou e não fez bexiga nenhuma. Enfim, eu trouxe a Kombi tá parada aqui na casa do meu irmão, aqui na rua da casa do meu irmão. Joguei uma lona, né, aqueles plásticos que você compra para de cobrir carro, né? Joguei em cima, enrolei e tá largada na rua ali, já faz alguns dias ali. Primeiro erro, comprei um carro, não levei um mecânico de confiança para conferir o carro, então com problema de motor, com problemas, né, que eu fui consertando e foram surgindo outros problemas, infelizmente. Agora vou estar na saga de levantar dinheiro para consertar o motor desse carro. As pesquisas que eu andei fazendo, conversando com um com o outro, cara, eu não vou gastar menos de 6 mil. Eu vou chorar. Eu não vou gastar menos de 6 mil para deixar esse motor razoavelmente bom. E isso não é para deixar 100% não, para deixar razoável. Digamos assim, para deixar 80%, entendeu? No mínimo, 6 mil reais. Ai Deus, a Kombi custou 17, mas eu paguei um pouco, né, antecipei o pagamento, então baixou um pouco o preço.
custou 15 a Kombi, né? Mas eu antecipei o pagamento, então ela vai ser por 13. Digamos que eu vou gastar mais 6 de motor. 13, poxa. 13 mais 6. A cadeira tá quebrando. Já vai, ó, 13 com 6, 18, 19, não é isso? 19 mil. Sem planejamento é o que dá. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê? Só sair e fui para a rua. Mas então, vamos lá. Muitos me perguntam por qual motivo você saiu para viajar, qual motivo você largou tudo e tudo que, né, doou parte dos seus das coisas que você tinha na tua casa, outras você deu, outra você vendeu. Muita gente me pergunta por qual motivo eu fiz isso, né? Vamos lá. Em 2021, se eu não me engano, em 2021, eu me envolvi em um acidente, em um pequeno engavetamento de carro na Anhanguera. O que acontece? Tava chovendo pra caramba, né? Chovendo muito, e quando eu saí do pedágio, aí lá na frente tem uma curva, vindo de Campinas, quando você sai do pedágio de Campinas. Lá na frente tinha um carro rodado, parado no acostamento. Um cara sem noção nenhuma parou na faixa de rolagem para perguntar para o cara que estava no acostamento se estava tudo bom. Vinha um Fusquinha que deu uma encostadinha nesse carro, não sei se encostou ou não, tá lá no carro que parou na faixa de rolagem. Eu tava com uma X-Porsche até do meu irmão. Nossa, que azar, velho. Olha o azar. Eu tava com a X-Porsche do meu irmão. Tava devagar, meu irmão. Quem tem X-Porsche, quem tem carro pesado, sabe o que é isso. Ela não freia, ela não para. Se ela estiver correndo, ela não para. E chovendo, pior ainda. Então o que acontece? Eu tava ali a 50, 60 por hora porque estava chovendo. De repente eu vi, né, que o Fusca parou. Aí eu venho segurando a X-Porsche, dando né, segurando. Só que quando eu dava um totalzinho no freio, ela ia e travava os 4 pneus. Aí eu veio segurando, mas deu merda, porque quase chegando no Fusca, eu devia dar mais umas bombadinhas para ir segurando, não. Eu meti o pé de vez no freio, então ela travou os 4 pneus e foi arrastando e pá! Deu uma muquetadazinha na traseira do Fusca, amassou um pouco ali a traseira do Fusca. Tinha atrás de mim um outro Sandero. O Sandero, para não bater no meu carro, ele jogou para o acostamento. Quando ele viu que tinha um carro parado no acostamento, o carro que tinha rodado, ele tentou sair na minha frente, mas quem estava na minha frente? O bendito do Fusca. Enfim, o carro que parou na faixa de rolagem era um Fiat Uno. O seguro dele pagou o prejuízo da Export, pagou o prejuízo do Sandero e tentou pagar o Fusca. Mas como o Fusca, o valor venal do Fusca custava R$8.000, os donos do Fusca não aceitaram o valor. Enfim, não aceitaram e aí foram para a justiça tal, e eu não sei o que aconteceu, que eles acabaram me envolvendo como o agente causador do acidente. Olha que engraçado. Um carro para na faixa de rolagem no meio da Anhanguera. Sabe o que é no meio da Anhanguera? Pá! Eu tô com a Export, né? O Fusca não consegue passar, e o que ele faz? Para também. Eu atrás, né? Eu olho assim chovendo, não dá para me jogar pro acostamento, porque eu tava vendo lá o Alexandre, que era o marido da Ellen, que é a dona do Fusca, namorada, não sei, saindo do carro ali, né, chamando o pessoal para sair do carro. Olha a burrice dele, chamando para sair do carro. Eu não consigo jogar para o acostamento, não consigo jogar para a esquerda, porque na esquerda estava passando 2 caminhões, então eu vou segurando o carro. E de repente o que acontece? Eu bato no carro do cara, no Fusca. Um cara que não tinha nada a ver atrás, que era o Williams e a Karen com o Sandero, também bateu no Fusca, desviou do meu carro, chegou no acostamento, viu outro carro, não, vou bater nele e pá, vou jogando na minha frente e bateu no Fusca. E ela, se sentindo lesada, não aceitou o dinheiro que a seguradora deu, me processou.
E o que acontece? Quando eu menos espero, eu tenho todas as minhas contas bloqueadas. Eu acho que eu tinha uns 14, 15 mil reais na conta, mais uns pequenos investimentos aí. Eu sei que rapelaram tudo que tinha na minha conta, bloquearam todas as minhas contas bancárias. Eu tinha algumas dívidas, conta de. Não consegui pagar, a internet, não consegui pagar contas mínimas, né? Fui pro SPC e cadê eu consegui trabalho agora? Contabilista no SPC, com as contas bancárias tudo parada, travada. Qual empresa vai contratar um cara desse? Nenhuma. Então, juntando toda essa coisa que aconteceu, eu fiquei pensando, falei, caramba, meu, o que eu vou fazer da vida agora? Eu não consigo trabalhar. As minhas contas estão todas bloqueadas. Acabou desarranjando a minha vida, porque qual empresa ia querer ficar com um funcionário com as contas, né, bloqueadas, com problema judicial? Desarranjou toda a minha vida, digamos assim. Aí eu falei, pô, sabe o que eu vou fazer? Então, sabe o que eu vou fazer? Vou comprar uma Kombi e sair viajando. Aí falei com meu irmão, né, pegou uma grana que ele tinha aí e pá, comprou a Kombi ali. Eu comprei a Kombi, né? Que tá, né? Comprei, né? Falei com meu irmão e comprou a Kombi. Falei com meu irmão, a gente foi lá e comprou a Kombi. Danilo, brigadão aí. A gente comprou a Kombi, não deu muito certo porque não foi feitas as análises corretas, ela tá parada ali, né? O Danilo até já sugeriu, que é meu irmão, né? Que a gente levasse ela ali num mecânico que tem ali e o mecânico vai consertar e parcelar lá no cartão dele 10 vezes. Pô, mas eu não vou onerar assim, né? Já comprou a Kombi, agora vai levar para consertar, putz, vai gastar mais uma grana aí em 10 vezes. Melhor não, né? Depois vamos esperar um pouquinho e vamos ver o que a gente faz com essa Kombi aí. Mas é isso, né? Eu acabei dando sorte de ter voltado antes dessa Kombi ter dado pau lá aonde eu estava. Voltei, estou em casa. Eu acabei também dando sorte de ter conseguido chegar em casa, porque eu estava ficando meio doente, né? Eu estava meio gripado e tal. E de repente, quando eu cheguei, no segundo dia já fiquei com a garganta inflamada, os 2 ouvidos entupidos, peguei uma gripe danada. Por incrível que pareça, vai fazer uns 20 dias que eu estou em casa. Da gripe eu me livrei já. Ainda estou tossindo um pouco por conta da garganta que estava inflamada, né? Estava com um pouco de pigarro. E os ouvidos também, esse daqui já melhorou e esse daqui ainda não. Eu ainda estou colocando aquele remedinho lá que o médico passou e tomando a dipirona quando dói, né? Hoje mesmo eu inventei de fazer umas estripurinhas em casa. Fui aqui na garagem do meu irmão dar uma arrumada, tirar umas latas de tinta, pegar peso ali. Aí eu senti que começou a dar aquelas pontadas, começou a doer. Aí eu parei o que estava fazendo, botei um remédio, tomei lá o dipirona e vamos esperar passar. Então, olha só o que é sair sem planejamento, né? Não, pensei, pô, tá tudo ruim e tal, vou sair viajando por aí, vou pegar uma Kombi, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer as coisas, não tá dando nada certo, eu vou pegar uma Kombi e sair viajando por aí. Ai, comprei uma Kombi com motor pifado. Eu acho que os caras só deu uma tapeada ali, ó, tomei no caneco. Cara, confiei num mecânico que infelizmente, eu acho que não foi honesto comigo, na verdade, né? Mas enfim, né? O carro provavelmente já tinha um problema, até concordo, mas o esquisito é eu deixar o carro no local que ele chegou andando e depois, porra, ele quase não sai do local e o cara vem ficar inventando coisa pra mim. É estranho isso, né? Então, deixa quieto. Aí depois outras pessoas, né, que já tiveram problema com esse mecânico, né, vieram falar comigo, putz, velho, tem tanto mecânico na região, você foi levar logo ali?
Não vou falar quem é o mecânico, não vou falar onde é e nem nome para não expor ninguém aqui, né? Mas, de fato, pessoas que eu conheço, se alguém, né, perguntar, eu vou falar, olha, eu tive esses problemas. Não sei se foi muito azar meu ou se foi o mecânico, entendeu? Vou ser bem honesto nesse sentido. E eu mesmo, quando eu perco a confiança em eu não consigo ir mais no local. Então é desse jeito. Saí sem planejamento, eu acho que eu tive um outro problema que eu não fiz o isolamento da Kombi, então quando era frio eu pegava muito frio, quando era calor era muito calor. Até para dormir dentro da Kombi no calor é foda. Montei a estrutura, tudo direitinho, pô, bacana. Mas no calor, para dormir, era muito complicado, rapaz. Mas muito. Então, para todo mundo que um dia pretende sair para viajar, sair por aí de Kombi, amigão, faça o planejamento direito, tente dar uma olhadinha no motor do carro, verificar se está tudo ok e depois saia, senão você acaba retornando igual eu retornei. E sobre continuar viajando, pô, é óbvio, eu vou continuar viajando. Eu vou com a Kombi, cara, eu quero muito sair com essa Kombi, eu quero muito sair viajando com ela, porque ela vai me dar mais autonomia, eu não vou precisar gastar com hotel, essas coisas, e ela vai me dar uma certa segurança, eu não preciso estar com um mochilão nas costas, com a barraca de acampar e parando em todos os lugares, né? Para dormir e isso a Kombi acaba me dando, primeiro, economia, eu não preciso dormir em hotel e não preciso pagar lugares para dormir, não preciso pagar lugar para comer, para cozinhar, para tomar banho, porque dentro da Kombi eu tenho uma autonomia de água, eu tenho lugar para dormir, tenho fogão, tenho bojão de gás, né? Tem uma geladeira, então tem uma certa estrutura para que eu consiga viajar. Mas por outro lado, eu não tenho isolamento, eu não tenho um painel elétrico para produzir energia. Imagina tinha que deixar às vezes a Kombi ligada para carregar o celular ou qualquer tipo de equipamentos eletrônicos. Olha, gastar combustível, gastar energia. Então, o que acontece? Para quem quer viajar, eu acho que tem que se planejar um pouco melhor, não fazer igual eu fiz na loucura. O projeto vai continuar, eu vou sim, a partir de janeiro, lá para o dia 15, 20 de janeiro, para algum outro lugar, viajar, não sei para onde eu vou ainda, mas eu vou. Meu, a vida me abriu essa janela, entendeu? Tentaram, como se diz, me travar de todas as formas. Vamos ferrar o fulano e tal, porque ele vai ter que dar um jeito, pedir dinheiro emprestado com a família para me pagar. Pagar quem? Eu vou pagar quem? Aquela doida que estava bêbada, eu tenho um áudio dela falando que estava bêbada, ela ainda fala assim, graças a Deus que não teve bafômetro, porque se tivesse bafômetro não passava nenhuma agulha, né? Isso daqui é uma crítica que eu estou fazendo à Polícia Federal, tá? A Polícia Federal que nos parou lá, foi federal, acho que foi que parou a gente lá na Anhanguera. Eu não fiz bafômetro, ninguém que estava lá fez bafômetro. Tem lá, a Ellen fala, mas não vou falar o sobrenome aqui. Tem lá a menina falando que graças a Deus não foi feito o bafômetro, porque se tivesse feito o bafômetro não passava nenhuma agulha, eu estava ferrada. O rapaz do Sandeiro também, a mulher dele tinha bebido, eu acho que ele não tinha bebido, alguma coisa assim. Que na época criou-se um grupo ali, né, que ela queria processar o rapaz que parou no meio da rodovia e causou o acidente todo, né? E ela até processou, mas como ela perdeu, o que acontece? Ou perdeu ou entrou em um acordo com a seguradora deles para me processar, tentando me forçar a processar novamente o Williams e a Karen, porque para pelo menos dividir o passivo, né, a dívida entre o William, Karen, o Williams, eu e a seguradora. 2 anos de requerer o processo, né? 2 anos que ela tem que requerer o processo. O que eu quero falar? Pode dar até 3 anos, porque é 1 ano, depois
Eles trancam o processo, depois abrem novamente por mais um ano, dá 3 anos. E se quiser esticar um pouco mais, ela pode talvez requerer danos morais. Em momento nenhum eu fui agressivo, sempre fui educado, não sei se vai caber danos morais ou não, mas eu vou contar para quem está lascado, meu irmão. Então eu vou contar com 5 anos. Digamos que já se passou 8 meses quase aí que virou tudo isso daí, né, processo judicial, mas eu vou contar em 5 anos. Cara, a vida me abriu uma janela de 5 anos. Imagina 5 anos que eu vou poder ficar sem trabalhar, viajando de Kombi, de mochilão nas costas. É desconfortável? Pô, é desconfortável até porque, pô, eu sempre dormi numa cama quentinha, sempre dormi dentro de casa, mas eu me coloquei numa situação que poucas pessoas se colocam, né? Eu me coloquei numa situação que eu via muito vídeo no YouTube do cara que sai para viajar com a mochilinha e viaja o mundo inteiro. Eu falo, pô, será que dá certo? Eu não sei, um cara que viaja num Uno, um cara que viaja tipo em uma Kombi, outro que viaja de bicicleta. Cara, eu não sei como que esses caras se viram, porque gasta dinheiro na rua, viu? Gasta dinheiro na rua. Eu vou fazer uma ressalva aqui, né? Eu enchi o tanque aqui em São Paulo, fui para Campinas, de Campinas eu fui parar lá em Lagoa de Emas. Meu, Lagoa de Emas tá de um lado, o Ribeirão tá um pouco mais para cá e Minas tá lá. Eu enchi o tanque aqui, gastei R$250 e depois gastei mais 80 e pouco reais para completar o tanque lá em Limeira, que eu fui para Lagoa de Emas. E o tanque lá estava quase cheio, né? Aí o que eu fiz? Voltei para Campinas, de Campinas eu botei mais R$50 e veio para São Paulo. Então o que eu quero falar? O combustível não é o que mais gasta, não é. Se o primeiro planejamento que eu coloquei, pelo menos foi o único que eu coloquei, em cada lugar que eu passar eu fico uma semana, né? E isso me ajudou um pouco, porque eu não precisava ficar andando com a Kombi. Então, eu vou daqui até tal lugar, paro, fico uma semana. De tal lugar vou até outro lugar, fico mais uma semana. Isso foi bacana. Meu irmão, mas você precisa comer, produto de higiene pessoal. Eu fiquei doente, precisei passar no hospital, já gasta com remédio, também gasta com hospital. Então se gasta sim. Então, primeira coisa, vamos tirar essa utopia que dá para viver viajando sem dinheiro, né? As pessoas têm que achar uma forma de conseguir dinheiro na estrada, é a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, né? O cara que está achando que dá para viajar sem dinheiro, não, gasta dinheiro sim, tá bom? Eu conheci várias pessoas que vendiam produtos artesanais, outros vendiam doce, né? E se viravam. Por outro lado, eu também conheci muitas pessoas na estrada, né, bacana, que queria que eu fosse dormir na casa deles, que queria que eu fosse almoçar na casa deles, né? E pessoas que falaram, olha, a próxima vez que você passar aqui de volta, fique uns dias na minha casa e tal. Isso é bom, porque de fato tem muitas pessoas na estrada que tá ali e ela, fala, cara, que aventura, eu queria fazer isso, eu não consigo fazer, mas o que eu posso fazer? Contribuir de alguma coisa, de alguma forma para essa pessoa que está fazendo essa ajuda. O que eu posso fazer, entendeu? Cara, primeiro dia que eu cheguei em Limeira ali, foi no parque, no Horto Florestal de Limeira, eu entrei, aí tinha um pessoal fazendo churrasco, aí eu falei um pouco do que eu estava fazendo, o pessoal gostou, já fizeram amizade comigo, e ali já estava rolando churrasco, eu já comi churrasco com aquela galera, e de repente aquele pessoal virou meu amigo, eu tenho até o contato deles aqui, né? Virou amigo assim de estrada, não sei, né, quando vou vê-los novamente, né? E se vou vê-los novamente, mas foi massa. Então o que acontece? Sim, tem pessoas solidárias na rua que acaba te ajudando de uma forma ou de outra, isso é bacana, né? E muitas das vezes isso acaba ajudando e minimizando aquela solidão, porque, meu irmão, viajar sozinho na rua, tipo, você pega um final de semana assim, sábado, domingo, tá todo mundo com sua família e às vezes você tá em um lugar que não tem nenhum outros viajeiro ou viajantes, não tem nenhum outro carro de campo e você tá sozinho, você olha para um lado, para o outro, você fala,
que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? Meu. Aí você fala, pô, mas enfim, né? É o que eu tenho no momento, entendeu? Então, acaba ajudando muito. Mas assim, na semana, tal, aparece muita gente para conversar, para entender, muita gente curiosa, né? E isso é bacana, isso foi muito prazeroso, sim, conhecer as pessoas. Também percebi que caindo para o interior de São Paulo, né? Quando sai aqui da capital, cara, a vida é mais difícil, né? Eu tive assim a chance de passar uma semana em alguns municípios de São Paulo, do interior ali para baixo, aonde de fato não tem trabalho para as pessoas, aonde de fato, se as pessoas não tiverem um auxílio governamental, elas não conseguem sobreviver, isso é fato. Eu tive conversando com algumas famílias que eu cheguei em um lugar específico onde eu via muita gente vendendo sorvetinho, né, aqueles picolé. Lá no Pernambuco a gente conhece como picolé, né, mas é sorvete, picolézinho, em uns carrinhos, né. Aí eu parei ali para comprar um e tinha um rapaz que estava com uma mulher e com duas crianças. Eu falei, pô, comecei a conversar, falei, meu, e como que é trabalho aqui? Ele falou, rapaz, é difícil. Eu falei, é difícil? É difícil. Ele falou, a nossa salvação é que a gente tem aqui o Bolsa Família e a cada 2 meses o CRAS, eu acho que é CRAS, eu não sei o que é, dá uma cesta básica para eles. E tanto ele quanto a mulher dele vende aqueles picolé ali naquele ponto turístico. Não vou falar o local nem o nome para não expor as pessoas, porque eu tive em vários lugares aí, eu vou acabar expondo algumas pessoas, né? Não é o objetivo expor. E isso e eles falando, né? E o dinheiro do sorvete que a gente ganha aqui, que é 30, 40 reais por dia, às vezes não dá nem 10 reais por dia, esse dinheiro aí ajuda a pagar as contas de casa. Cara, não precisa ir longe para a gente perceber que o Brasil está com um problema muito grave de falta de trabalho, de pessoas precisando se alimentar adequadamente, de pai, vou falar assim, ó, o pai que é o cara que provê, né? Passando vergonha, na verdade, porque imagina o pai chegar em casa e não conseguir dar alimento para os filhos, entendeu? Não é fácil. Então, não precisa sair longe não, tá? Que nos interior de São Paulo, passou de Campinas para baixo ali, ó, pode ter certeza que vai ter muitas cidadezinhas pequenas que não tem emprego, não tem estrutura nenhuma, a fome está batendo na porta das pessoas e infelizmente a gente não consegue entender para onde vai todo esse dinheiro que o Brasil consegue arrecadar, né? E tem pessoas ainda que criticam o Bolsa Família, sabe? Tem pessoas ainda que criticam esses auxílios, né, que o governo federal dá. Eu tenho uma tese e eu defendo essa tese há muito tempo, né? Eu falo que o mundo mudou, o mundo não é mais o mesmo e o mundo é outro. Antigamente precisava-se de muita mão de obra para produzir uma quantidade de produto para suprir a necessidade de uma sociedade. Hoje tem máquinas que ela consegue escalar a produção de forma muito superior à mão de obra humana e consegue atender facilmente a demanda de várias cidades. Com isso, diminuindo a necessidade das empresas ter mão de obra no chão de fábrica, porque a máquina hoje ela já supre essa necessidade. E quem pensa que isso só está no lugar fabril está enganado. Na área administrativa também. Para quem já trabalhou em banco, para quem conhece banco, antigamente você entrava assim no banco, era um monte de gente ali, ó, naquelas maquininhas ali, ó, digitando. Hoje não tem ninguém não, hoje tem uma inteligência artificial que faz aquele trabalho. E hoje os bancos têm muito menos funcionário do que tinha antigamente, né? Então o que acontece? Hoje eu entendo que o Bolsa Família, Auxílio Gás, essas coisas, é uma espécie de salário social que o governo federal ele tem a obrigação de dar para cada pessoa que tenha necessidade desse valor. É minha opinião pessoal.
E isso, não sou eu que falo isso, isso daqui já vem sendo discutido lá de trás. Eu já li sobre salário social de pessoas que escreveu sobre isso lá em 1950 e pouco, 60 e pouco, o pessoal já tinha essa ideia do salário social. Porque eles já conseguiam enxergar lá na frente e entendiam que uma hora ou outra a humanidade ia descobrir ou desenvolver equipamentos que ia tirar a mão de obra. Então, isso que o Brasil faz não é, eu estou dando peixe. Não é dando peixe igual muitas pessoas falam aí, alguns ignorantes na verdade. Isso daí é uma forma de suprir a necessidade da sociedade. É muito fácil o cara falar, não, porque está dando peixe. Meu, qual é a realidade que tu vive? Será se é a mesma realidade que o cara lá do interior vive? O cara que não tem acesso à educação, às vezes até tem, mas infelizmente dentro de casa a informação não foi passada da forma correta e ele não sabe como procurar educação ou informação e sair daquela situação que eles estão, né? E é complicado. Eu vou falar, eu mesmo na rua, eu ficava pensando como que eu vou ganhar dinheiro para sustentar isso que eu estou fazendo. Cara, eu não achei uma forma, de se tornar essa minha viagem produtiva, ou como que eu posso falar, sustentável. Porque para tudo que a gente faz dentro da nossa vida social, né, dentro dessa sociedade organizada, a gente precisa do quê? Do dinheiro, do capital. Então, eu sou uma das pessoas que eu posso falar que eu não consegui achar uma forma de capitalizar a minha viagem, né? Infelizmente não achei. Voltei por conta disso? Não foi por conta disso, foi por conta de outras coisas. Eu acabei tendo uma oportunidade de antecipar o que faltava da conta para pagar, e isso daí, né, foi pago. Isso aí foi pago aí por um dinheiro que meu irmão tinha deixado aí na minha conta, um dinheiro que meu irmão tinha deixado na conta ali para quando eu precisasse, né, então eu voltei. Mas o que eu quero falar? Não é fácil as pessoas achar uma forma de levantar recurso fora da sua zona de conforto. Qual que é a minha zona de conforto? Cara, todo mundo sabe. Eu estudei logística, administração, contabilidade e pós-graduação em gestão tributária. Como eu falei aqui, eu estudei logística, administração, contabilidade e pós-graduação em gestão tributária. Me especializei na área tributária. Quando eu ia procurar emprego ou quando eu vou procurar emprego, eu entro numa Cato, assino ali, espalho o currículo para um monte de empresa, uma ou outra vai me achar ali e acaba me contratando. O LinkedIn também, essa é a minha zona de conforto. Agora, quando eu saí da minha zona de conforto, eu peguei a Kombi e falei, eu vou achar uma forma de ganhar dinheiro na rua. Quê? Eu só quero saber onde está. Eu pensei, não, eu vou fazer arte. Comprei os cordão, comecei a enrolar e fiz as pulseiras toda torta. Falei, não dá para vender isso aqui, que nem eu compraria. Lógico que tem que ter dedicação para fazer aqueles materiais ali para vender na rua, é óbvio. Mas, então, antes de criticar o cara que está recebendo, o que eu vou chamar não de Bolsa Família, eu vou chamar de salário social, tá? Antes de criticar alguém que está recebendo salário social, faça uma análise. Você está no lugar dele? Você teve a mesma visão de mundo que essa outra pessoa teve? Né? Hoje, olha quantos desempregados tem no Brasil, quantos desalentados, que é essa palavra que eles estão dando agora para quem não está procurando mais emprego, né? Olha quantas pessoas tem e verifica quantas portas de emprego o Brasil abre. E eu te pergunto, será que existe emprego para todos? Pelo que eu percebi, não. Pelo que eu percebi, eu estou falando do estado de São Paulo, o estado mais rico da República Federativa Brasileira, o estado que representa hoje 29,5% do PIB brasileiro, o estado que mais arrecada no Brasil, o estado que mais tem auxílio no Brasil, tem a melhor educação, a melhor saúde, a melhor segurança.
Em alguns lugares tem o melhor IDH. Eu encontrei pessoas desempregadas, pessoas procurando emprego, pessoas passando necessidade. Então, antes de fazer essa crítica do salário social, se pergunte da onde, da onde você veio, se pergunte da onde você veio, se você tem as mesmas dificuldades e se vocês tiveram a mesma dificuldade que essas pessoas, se vocês tiveram ou não acesso à educação e à informação, que é o mais importante. A educação muitas vezes não abre as portas não, o que vai abrir as portas é a informação, tá? É a informação. E eu também penso por outro lado, né? Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais informações você consome. Quando eu falo consumir informação, não é só ler aquilo que te interessa não, tá? É pegar o contraditório também, porque se eu ficar dentro daquilo que só me interessa, do que eu gosto, fica muito fácil. Agora eu tenho que olhar o contraditório, porque eu tenho que ver o ponto de vista do terceiro também, né? Ponto de vista do terceiro. E verifica se essas pessoas tiveram o mesmo nível de informação que vocês tiveram antes de fazer a crítica. Por outro lado, eu também entendo que tem pessoas que estão na zona de conforto, não quer sair daquela zona de conforto e o que ela tem está super bom e está ótimo. Mas aí tudo bem, ela escolheu isso. Mas eu conheci muitas pessoas que estão passando por situações que elas não queriam estar ali. Mas infelizmente ela não tem para onde ir. Eu conheci um pai de família, cara, com 5 filhos. Cara, é complicado, eu não vou falar, senão vai ficar muito fácil de descobrir de onde é, ainda mais por onde eu passei, né? Então, antes de chegar e fazer uma crítica, entenda, o salário social ele é uma coisa que vale. Mas voltando a falar das viagens, eu vou querer sair para viajar de novo. Janeiro, porque, cara, a rua é muito gostosa. Sair da sociedade organizada é muito bom, é muito bom. Eu só preciso de fato achar uma forma de financiar essas viagens, né? Eu pensei em botar os vídeos no YouTube, falei, pô, eu vou botar vídeo no YouTube, chegando lá, vai ter um monte de visualização, daqui a pouco um monte de pessoas vai se inscrever no meu canal e eu vou ganhar dinheiro, esse dinheiro eu vou viajar. Olha, eu vou ponderar essas críticas, tá? Um monte de gente se inscreveu no canal, por esses poucos dias, né? Que eu fiquei viajando aí quase 20 dias. Cara, tive muitas visualizações, muita mesmo, até, né? Conversando com outras pessoas que tem canal e tal. Falei, pô, foi até bom, né? Falei, foi, né? Mas é muito pouco ainda para o negócio se tornar sustentável e me gerar receita e recurso, né? Até me ensinaram aí essas questões de apoiadores, não sei o que e tal, mas eu ainda não mexi com isso não, né? É uma coisa que ainda eu estou analisando, verificando se vale a pena ou não, né? Um amigo meu, né, até mandou uma mensagem para mim, ele falou uma coisa muito interessante, falou, Michel, você está fazendo uma coisa que muita gente gostaria de fazer, mas não tem coragem. O que você está fazendo, muitos fazem também, mas porra, é muita coragem para fazer isso, tá ligado? E você está gerando entretenimento, gerando informações para as pessoas de vários lugares. Então, deve existir uma forma aí das pessoas se apoiar, né? Ele até falou algumas formas, né? E é óbvio que eu estou analisando, estou estudando, estou verificando como que eu vou fazer isso. Obrigado, Mimael. Tá bom? Quando eu passar aí no Espírito Santo, eu vou passar uns dias aí na sua casa. Pelo menos vai ter lugar para dormir, né? Não vou gastar com hotel. E vai ter comida, vou filar boia na tua casa. Preciso economizar, velho. Viajo com pouco dinheiro. Mas então, ele até falou, né? Tem formas que o pessoal acaba se apoiando, se ajudando, né? E eu estou analisando e quem sabe lá na frente, né? Quando eu voltar a partir do dia 15, 20 de janeiro, eu vou criar algum tipo de projeto, porque eu preciso fazer o motor da Kombi, eu preciso fazer o isolamento na Kombi, eu preciso organizar essa Kombi porque eu quero andar todo o litoral do Brasil, depois eu quero andar toda essa transamazônica e eu quero sair andando por aí, viajando e aproveitando o Brasil. E como que eu vou fazer isso? Nem sei, né?
Mas a partir de lá pro dia 20 de janeiro, eu acho que eu já achei uma forma de, se eu vou sair com um mochilão nas costas, se eu vou sair de a pé, se eu vou sair de tênis, eu não sei, mas que eu vou. A namorada quer me matar, a família fala isso é um doido. A minha irmã Adriana Tati falou, a minha irmã Tati já falou, eita moleque arteiro, esse não tem jeito. Eu não sou moleque, eu sou moleque, eu já sou um homem de 44 anos, mas me sinto moleque mesmo. Quero fazer coisa que o corpo não aguenta mais, então. Fiquei doente na rua, gente. Eu já tô ficando velho, não aguentei. Mas eu vou sair mais preparado, mais organizado. Quanto tempo eu vou ficar na rua? Não sei, mas eu vou tentar de novo. Depois eu volto, né? Mas é isso. Aqui já dá para ter um pouco de ideia porque eu decidi sair viajando, né? Como eu falei, passei por esse processo, essa loucura toda. E, cara, infelizmente, a justiça aqui no Brasil é esquisita. Porque imagina só, você tá com o teu carro ali e tem um carro na frente. O cara mete o pé e freia. Você tenta frear também, você dá uma batida no carro do cara. Quem é culpado é você? Digamos que, vamos pensar aqui, digamos que aquele Fusca já estava com um problema. Primeiro, o Fusca não vale 60, 65 mil. Um Fusca não vale esse valor. Tá bom? Primeiro. Digamos que aquele Fusca tivesse com problema. O cara aproveitou da oportunidade para ganhar dinheiro em cima de mim. Cara, e vou te falar, Ellen, Alexandra, ou Ellen, Alexandre, que é seu marido, né? Quero falar uma coisa para vocês. Dona Basti criou um homem, não uma puta. Eu não vou processar o Williams e a Kátia, não lembro mais o nome da esposa do William. Eu não vou, eles não tiveram responsabilidade sobre o acidente. Ele estava atrás de mim. Eles tiraram do meu carro, né, para não bater no meu carro. Quando ele viu tinha outro carro na frente, ele tentou sair desse carro da frente e bateu no seu Fusca também, né? Eles tiveram culpa? Não. Quem foi o responsável foi o carro que parou na faixa de rolagem. O cara tem filhos, o cara tem família, o cara paga aluguel, o cara tá na batalha. Tu já ferrou a minha vida, já lascou comigo, tu quer que eu lasque o cara agora também? Então, se é para dois se lascar, eu prefiro me lascar sozinho. Meu, daqui a 3, 4, 5 anos, essa bosta acaba e eu vou surgir grandão. Vou voltar de novo para a lida, para a labuta e vou construir tudo de novo. Por quê? Vou falar uma coisa: dinheiro a gente corre atrás, mas, meu amigo, reputação, e a minha reputação eu não vou acabar por uma bobagem dessa daí, não. Eu não vou mesmo, não é isso? Então, para quem ficou se perguntando por que eu saí para viajar, parece que o Michel largou tudo, parece que ele se entregou para a vida. Me entreguei mesmo, me entreguei para a vida. Eu não vou ficar chorando as pitangas, não vou chorar as pitangas. Eu vou aproveitar a janela que a vida me abriu, cara, e vou sair por aí. Eu tenho muita coisa. Cara, o que eu conheci nesses dias? Conheci gente pra caramba, conheci bastante de lugares, tomei banho de cachoeira, de açude, de barreiro. Cara, fui pra vários lugares, comi em lugares diferentes. Conheci pessoas diferentes, excepcionais. Tu acha que eu vou ficar chorando? Muito pelo contrário, meu irmão. Me deram um limão, eu fiz uma limonada. E vou te falar, a limonada é boa, graças a Deus. E foi por esse motivo que eu saí viajando. As viagens foram boas. Vou continuar viajando de novo. Eu costumo falar como cristão que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Se Deus permitiu que eu entrasse nessa situação, quem sou eu para mudá-la agora? Entendeu? Tô dentro dela, tô mergulhado, atolado na situação. O que eu vou fazer?
nadar de braçadas largas, meu irmão. É isso, é o que eu tenho para hoje. E por esse motivo que eu saí viajando, graças a Deus. E era isso que eu tenho para falar, né? É tanta coisa que eu tenho que falar, né? Esses últimos dias foi coisa pra caramba, velho. Vivi coisa pra caramba. Mas agora eu tô aqui em casa, me recuperando. O ouvido às vezes ainda. Isso aqui ainda tá meio entupido, viu? Tô botando remédio direto, isso aqui já desentupiu. A garganta, pô, já tá quase zero. Tossindo um pouquinho ainda. As dores, aquelas coisas todas já foram todas embora. Sinceramente, eu tô tinindo, querendo sair pra rua, viajar de novo, né? A mulher tá brava, a namorada tá brava, mas é isso. Fui. Logo, logo tem mais vídeos.